Santo. Sandaramasu de Candalaias. Recentemente eu falei para Deus assim: Senhor, estou sentindo mais força para andar, correr. Ele me falou para vocês aguentarem ficar de pé ministrando de 6 a 7 horas em estádios, ginásios, praças e ruas. Queridos, estão vindo dias, o tanto de milagres que Deus vai fazer na nossa mão. Não se exclua disso. Não empurre isso para os pastores, na nossa mão. Vai ser de horas. O povo não vai querer ir embora e nós vamos ter compaixão pela multidão sedenta. E aí eu vi a cena. E nós vamos querer pregar outra vez. E eles não vão embora. E aí chegaram novos enfermos. A gente vai fazer outro apelo de milagres. Não dá, eu vi na cena. Não dá para chamar à frente, porque é milhares, é milhões, não sei. Eu não vi ao fim. Então é nos lugares. Aí vem uma nova leva de paralítico que está andando, cego que está vendo, morto que ressuscitou. Aí a gente quer despedi-los e eles tudo olhando assim. A gente vai para uma terceira pregação. Agora você aplaude o teu Deus. A fome pela palavra vai ser insaciável. Esses dias estão por um fio para acontecer. E tudo isso está dentro de mim, que eu ando com Ele. Eu não sou louco, não. Eu não sou cara que anda por duas vias. Cara que está para lá de Bagdá, não vem no púlpito pregar. Faz algumas coisas lá na rua no horário desse. Eu estou te falando de coisas reais. Real não é o que você vê aqui. Isso aqui tudo, se a gente tacar fogo, deixa de existir. Real é o que eu estou te falando aqui. É o que Deus já ordenou. Eu tive uma visão agora, pode acender as luzes, podemos sentar, glória a Deus. Eu tive uma visão, eu vi os santos anjos indo em todas as igrejas, colocando documentos, igual aquela ficha que se preenche. E na ficha, ela embaixo, estava escrito em letras bem inconfundíveis. Essa palavra estava escrito decisão final. Essa palavra estava maior do que o documento inteiro, no documento. E a pessoa tinha que assinar. Se decida finalmente, diz que é de Deus, vai trabalhar procurando dinheiro, só atrás do dinheiro, ou vai servir a Deus e vai ingressar agora no poder que está para vir. Esse documento está nas nossas mesas. Quando a pastora falou sobre o peso que você tira e os anjos estão tirando embora, tirando tuas cargas, eles já levaram esse documento. E eu falei, Senhor, mas eles nem preencheram. Ele falou, neste lugar já está preenchido. Aplaude Ele por isso, aplaude. Amém, 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 amém. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Conforme já te mandei, anunciei que o título é Focados no Senhor, subtítulo, não tire os olhos do que Deus quer que você veja. Hoje nós vamos alicerçar a tua esperança no Senhor, nós vamos fundamentar a tua fé, a tua expectativa. Queridos, nós vamos aprender um princípio muito forte, que é lidarmos com o hábito que Deus tem. Deus tem esse hábito, você não vai mudar ele, é assim que ele trabalha. Esse hábito é assim, ele permite que você tenha uma ideia, uma fração, uma fagulha, um flash, uma ideia, ou ele implanta em você uma ideia, um flash, uma fração, de tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Por exemplo, Ele quer me usar em milagres, eu também estou pedindo milagres, e de repente eu começo a me imaginar, todos nós já tivemos esses pensamentos, me imaginar orando por enfermo, que aconteceu isso, aquilo. Ou é Deus que implantou em mim, ou Deus exaltou esse meu pensamento. Ah não, eu estou orando pela prosperidade material, porque Deus é pai e cuida dos filhos que tem, eu vou investir no reino, na minha vida e tal. Aí me vejo numa loja vendendo para 8 clientes, o 8º, o 9º chegando. Deus permite. Por que Ele permite? Para Ele trabalhar em cima disso. E para Ele constantemente manter tua fé viva nisso. E para Ele continuamente te dar novas promessas dizendo, mas o que eu estou para fazer na tua vida é muito maior do que você está imaginando. Aplaude Ele por isso. Esse é o perfil dele.
Então nós chamamos esses de sonhadores do reino. Deus chama eles de meu plantio. Por que meu plantio? Você não semeia para colher, e a terra não é o coração do homem, que o Senhor fala. Deus planta em você para colher. Então é o plantio dele. Ele planta uma fração daquilo que ele vai trazer como árvore frondosa. O topo pode chegar até o céu é o limite. Então, o que nós não podemos fazer, queridos, é tirar os olhos disso. A história bíblica, temos muitos personagens aqui. A história bíblica dos nossos pais, mães na fé, nos comprova essa história. Que se a gente tirar o olhar disso aqui, que Deus plantou na gente, por uma fração de segundos, nós podemos pôr tudo a perder. Nós podemos cair na incredulidade, podemos perder o chamado, podemos abortar toda a nossa colheita, em alguns casos a salvação. Não podemos tirar os olhos do que Deus está mostrando para a gente. Nós temos que ficar focados. Eu tenho foco. Eu estou 24 horas focado, vai ver avivamento, vou andar no ar que não vejo a hora, é importante para mim, ninguém tem nada a ver com isso, é coisas do gênero. Não tire o olho disso, porque se você tirar o olho disso, você vai morrer. A morte dos filhos nobres do reino não começa quando eles se enlameiam na lama humana. Ela começa quando eles já abrem mão da visão. A queda de um príncipe é diferente da queda de um malandro que não vale nada na rua. A queda de uma princesa começa com permitir uma sujeira aqui na roupa que não limpa. E aí vai. Nós temos que tomar cuidado, queridos. O Senhor, por exemplo, vai se relacionar com o seu filho, novo servo. Diga, novo servo. Por quê? Porque Josué, agora ele ainda é inexperiente. Moisés foi levado fora da hora. Porque era para Moisés entrar na terra prometida, na terra humana, não entrou, houve um aborto. Então na trajetória houve um cancelamento de algo, houve uma intromissão nos planos de Deus. E Josué nunca nem desejou entrar na terra prometida sem o pai espiritual dele. Nunca nem imaginou isso. Muito menos imaginou que ele que vai conduzir o povo para entrar. Mas Deus já não tinha falado em Êxodo 17, diga para Josué que eu vou riscar Amaleque. Mas isso é uma coisa, outra coisa é o que a gente entendeu. E de repente, agora Josué é convocado por Deus para uma primeira conversa. E nós vemos instruções precisas. E se a gente olhar em tudo que Deus falar, não tem nada novo, mas tem. Eu já estudei muito esse diálogo. Tem uma só coisa nova. Deus não trouxe nada novo para Josué, porque tudo que Deus falou é o que Josué já estava vivendo com Moisés. Já tinha visto Deus fazer a terra prometida, ele já tinha espiado a terra, tudo, não tem novidade nenhuma. Mas Deus entra com um alerta novo que não existia. Moisés nunca disse isso para Josué. E qual alerta é este em Josué capítulo 1? Abre tua Bíblia, versículos 6 e 7. Qual é o alerta? Josué, se você não quiser pôr tudo a perder, se você não quiser abortar toda a tua colheita, e se você não quiser virar mais um crente de vida fácil, de curso em curso, de igreja de espírito maligno fofinho, que já detectamos esse maldito aqui domingo passado, e virou moda agora, estou vendo esse termo no Brasil agora, espírito de fofura, desgraçado. Se você não quer andar por essa dança do ventre aí no mundo espiritual, já falaram, não, está velando agora, eu tinha que patentear, eu teria ganhado tanto dinheiro. O homem que descobriu o nome de um novo demônio desgraçado, seria um prestígio. Mas Deus fala para Josué, se você não quiser abortar tudo, você presta atenção nessa frase nova aqui. Em Josué capítulo 1, 6 e 7, ser forte e corajoso. Tudo isso já tinha sido por Moisés, para ele, desde quando foi lutar contra Amaleque. Tu farás deste povo herdar a terra, que sob juramento prometeu dar a seus pais. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei do meu servo Moisés, que o meu servo Moisés te ordenou.
Eu dei instruções para Moisés e Moisés repassou para você as instruções. Então ele fala para ele, Moisés repassou as instruções. Dessas instruções, não te desvies. Nunca foi dito isso para Moisés, nem para Noé, nenhum homem bíblico anterior a Josué ouviu essa frase. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. A instrução para Josué é que ele não vai poder olhar para os lados. E se Deus falou essa frase, Deus que é o soberano em matemática de raciocínio, de projeção, de criação de coisas, se Ele falou, Ele sabe o que Ele está falando. Então nós temos um homem com uma meta bem-sucedida. Deus não falou isso para Moisés porque Ele sabia que não ia entrar, porque Deus sabe do amanhã. Mas esse é meta bem-sucedida. Diga, meta de Deus na minha vida, que vai se cumprir. Por isso que Ele me mandou te trazer essa palavra hoje. E aí na meta Ele diz para ele, você não pode olhar para os lados. É onde muito crente olhou e já rodou e está por aí com o espírito muito fofinho nas costas. Qual foi o maior foco do ataque? Nós destacamos a árvore do mal, que não tinha que comer, a árvore do sexo, prostituição, porque, enfim, sem ela não existia. Depois dela veio a prostituição, não falo sexo no casamento, falo prostituição. A árvore do mal, falamos muitas coisas, mas quase nunca registramos o verdadeiro foco do ataque. Nós vamos hoje ver o âmago, vamos encontrar a fonte do ataque que Satanás dirigiu a Adão e Eva. Por quê? Porque foi onde ele caiu. Mas é o orgulho, é verdade, mas teve algo antes do orgulho. É a maldade no coração, a iniquidade que foi achada nele. É verdade, mas teve algo antes disso que fez a maldade, a iniquidade entrar. Em Gênesis 3, 4 a 6, abre tua Bíblia lá. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, diga olhos. E aí vem o foco do ataque. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, diga entendimento, tomou o fruto, comeu, rodou ela e o marido. O que Satanás, qual foi o foco total do ataque? Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ver o que Deus não quer que vocês vejam. Vai abrir o olho, vai abrir o entendimento e vocês vão ver o que Deus não quer que vocês vejam. Para ela apareceu uma grande tentação, para ela e para o marido. Satanás transfere esse golpe até o dia de hoje. Ele te fala, por que você não vai visitar a tua igreja? Cansei de falar. Cansei não, porque não é coisa que se cansa, é coisa que se repete em todo culto. Ao dizer, você não sai da tua igreja para vir para cá, você fica na tua. Agora, por que Satanás te diz, mas por que você não vai dar uma flertada numa igreja dos outros? É só uma visita para você ver o que não quer, Deus não quer que você veja. Aí, se você vê o que Deus não quer que você veja, você vai para a lama. Eles viram o que Deus não queria que vissem. Qual foi a primeira frase que Deus falou para Adão e Eva caídos? Vocês viram o que não deveriam ver. Morreram. Olha, eu acho interessante quando alguém me diz, estou vivendo meus melhores dias. Mas por que você está vivendo seus melhores? Porque ganhei dinheiro, estou com a saúde, os exames, tudo tal, em alfa. Viajei para não sei aonde, me pendurei na Torre Eiffel, lá na França, lá. Tá louco, rapaz. Você chama esse mundo de vida? De verdade, chama esse mundo de vida? Vamos e venhamos, você acha que isso é vida que está lá fora? Se eles não tivessem visto o que não deveriam ver, nós estávamos tudo no paraíso, nem precisávamos nascer na terra aqui.
Satanás quer que você veja o que Deus não quer que você veja. E eu já vi muito homem e mulher de Deus nobres caírem, e eles me diziam, maldito foi aquele dia que eu olhei ali. Alguns dizem, olhei aquele pregador no YouTube, me encantei, daqui a pouco os ensinamentos dele esfriei. Tal, outro que me diz, olhei para a mulher nua, olhei para o homem nu, olhei para o carro, quis um carro. Aí vem. Olhar o passado, Deus fala sobre maldito quem ressuscita mortos. Não é que você é maldito, maldita, porque orou por um morto que ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou mortos. Ele está falando maldito, esse é aquela que retraz memórias que deveriam estar mortas. São memórias do pecado, do lixo, da violência que fizeram com você, ou das atrocidades que você fez. E Deus matou. Deus não quer que você acesse isso. Satanás quer que você veja o que Deus não quer que você veja. Se Deus me fala flash do avivamento, queridos, eu sou um cara focado. Eu sou organizado, sou mesmo, extremamente organizado. Eu apague todas as luzes, me solte, gira, me solte e me diga, me dê uma meia azul sua. Eu sei. Sei, de olhos fechados, tudo vendado, eu te dou essa aqui. Por quê? Porque sou focado. Era assim, nunca me tornei caminhando com o Espírito Santo. Ele me falou flash de avivamento. Eu só vejo flash de avivamento. O cara é um burro, o cara é um idiota, o cara é um cego, um obcecado. Burro, idiota, tá, olha, eu estou feliz, estou com a graça de Deus nas costas. Se morrer agora, vou para o céu. Não me falta nada, pelo menos o que se precisa, porque ninguém come 18 pratos num dia só. Meu cunhado no Líbano come, eu estou no Brasil, não como. Então, estou feliz da vida. No Brasil, no Líbano, se come 7, 9 vezes, eu como, tá, mas não 18. Então, eu não sou um idiota. Adão e Eva eram muito inteligentes, ficaram imbecis. Deu para entender agora? Era muito inteligente quando só via a glória que está para chegar. Aí foi fazer a sua desfilar por aí. Virou sangue, Jesus tem poder. E acha que está arrebentando, porque quem já trocou os neuros do privilégio de pensar no mundo espiritual, aí começa a achar que está arrebentando. Glória a Deus pela tua simplicidade. Glória a Deus pelo teu foco num só item. O que está para chegar. É o que está te mantendo de pé. Aplaude, ele aplaude. Aplaude com vontade. Aplaude aí em casa, aplaude. Glória a Deus por você ser essa pessoa obcecada, obcecada, que só fala no que Deus vai entregar nas suas mãos. Glória a Deus. É o que está te mantendo de pé. Terceiro item é o povo de Israel. Deus levou eles para uma terra para terem uma fagulha do que está para chegar. Por que fagulha? Eu estudei os termos da promessa que Deus deu para Abraão. Quando eles foram para Israel para espiar a terra, eles ficaram 40 dias, sem carro, sem moto e sem helicóptero. O que você faz em 40 dias andando a pé? Os lugares que eles viram, incluindo o Líbano, porque está lá inserido na promessa. Eu hoje tenho que ser chamado Esam Haleva, não Halewi. Mas eles não foram lá. Olha, eles não viram, não é 1%. Eles não viram, não é metade de 1%. Eles viram 0,3%, quase isso, do que Deus tinha para mostrar, do que a terra tinha para oferecer. Por quê? Porque Deus queria dar um flash, uma fagulha. Mas quando entrasse na terra, quando chegasse no Líbano, eles iam dizer, mas é 100 vezes mais do que nós vimos. Deus ia dizer, 100 vezes mesmo, é a matemática do reino. Mas eles não viram isso. Eles não ficaram obcecados pelo flash. O que eles viram? Números 13, 27 e 28. Tivemos 2 problemas no episódio dos espias. 2. Números 13, 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente
mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Está na mão, um flash. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E as cidades muito grandes, fortificadas, vimos também gigantes de Anak, 3 metros e pouco de altura. Versículos 32 e 33. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos aos seus olhos. Número 1 do problema é que muito crente cai nesse golpe até o dia de hoje. Deus queria colocar um flash, um pensamento, um lapso assim, do que está por vir. E Deus faz isso com todos os filhos. Mas eles conseguiram abortar isso e pôr uma lupa nos problemas, nos desafios, nas ameaças, nas vezes que Deus não me atendeu. E Satanás faz isso com muito crente. Muito crente que hoje está por conta de cursinho em cursinho evangélico, que paga uma taxa, volta até batizado para casa. Deixa eu te falar algo. São pessoas que caíram nesse golpe. Deus quis colocar o flash neles, eles não permitiam. Colocaram como se fosse uma pedra aqui de bloqueio. Não entra, não vai entrar. E ficaram obcecados. Não. Eu quero aqui agora. Eu quero o que está na minha mão. Ali, não, impossível. Segundo problema que nós tivemos, que Deus jamais ia permitir. Continuação, capítulo 14, versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltar para o Egito? Satanás, ele invoca o passado. Tem uma outra coisa que Satanás quer fazer com você hoje, aqui agora, você que me ouve pelo áudio posteriormente, você que me assiste agora. Satanás quer que você aborte o flash que Deus está querendo imprimir dentro de você. E Satanás quer te remeter aos dias de atrás, dos quais Deus já te tirou. Fala com muita clareza, nunca com entendimento de dias, porque os dias anteriores foram melhores do que este. Porque não é de Deus. Deus não vive no passado, e no futuro com Deus é sempre muito maior do que o que passou. Imagina se eu subo no púlpito, na época que não tinha igreja, só fazia avivamento, era muito melhor. Eu seria um perfeito idiota, tem que ir para o manicômio se falar uma frase dessa. Porque com a igreja eu vou fazer o mesmo avivamento, só que vou varrer o mundo agora. Quero ver o dia desgraçado do diabo me aguentar. Nunca Deus vai se repetir no futuro por aquilo que passou. E Satanás quer te remeter ao passado. Muitos crentes que já desviaram do alvo da igreja, eles trocaram o flash de Deus por aquilo que, o mundo, não sei o quê, e querem voltar. E você não vai permitir ambas. Quantos dão glória a Deus bem forte? Olha, vou te dar uma boa notícia a você que caiu nesse golpe. Ih, pastor, eu estava capengando, quase nem vim no culto, na verdade, Vou te dar uma boa notícia. Capítulo 14 ainda, boa notícia, versículos 19 e 20. A boa notícia é que nada, não é nem tudo, nada ainda está perdido. 19 e 20, perdoa, Moisés orando, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde que o dia que teu do mundão, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Você não vai aplaudir a Deus, não? Porque Ele me mandou ler isso para você. Ele falou, diga ao meu povo que eu vou retomar com eles. Da onde caiu, Deus vai abrir a página novamente e vai começar tudo outra vez. Quarto personagem, Saul, não precisa ler, está lá em 1 Samuel 15, 16, vai indo.
Deus chega para Saul e diz: Saul, eu tenho uma promessa dada a Moisés e a Josué. Eu jurei por mim mesmo que vou apagar esses filhos dos demônios. Demônio que dormiu com mulheres, usou corpo físico. Na época, muito no início da criação, gerou demônios. Os amalequitas de 4 metros de altura. Vai lá e cumpra o que eu prometi. Faz a minha palavra validada na terra. O povo dizer: Deus fala e cumpre. E tem mais: você me apaga de debaixo da terra, eles e os animais deles. Por quê? Porque os animais deles, perdão pelo, mas eu tenho que dizer, lá era assim: o animal vinha, eles faziam sexo com o macho reprodutor e a fêmea, para que aquilo, enfim, a coisa é macabra, não deve existir, não, é lepra dos quintos dos infernos, é aberração. Tem parte na Bíblia que Deus se dirige a eles como aberração. Então Deus fala: vai lá e me faxina essa parte da terra da aberração. Mas quando Saul chega com esse comando de Deus, ele tinha que só ver isso. Ele não podia ver outra coisa. Deus não queria que ele visse outra coisa. Ele só queria que ele visse: Deus vai cumprir a promessa dele. Deus vai ficar orgulhoso de mim, vai me dar até um grande presente. Eu fico tão feliz quando eu faço o que Deus quer. Eu já falo: Deus vai me dar um presente, porque eu ralei, me penei para fazer o melhor por Ele. E meus primogênitos dizem: tenho certeza disso, porque ai deles se falar que o que eu fiz foi um fiasco. Deus vai me dar um grande presente. O que mais? Eu vou tirar essa aberração porque está perto de Israel. É meu papel. Mas o que ele viu chegando lá? Ele viu animais grandes que não tinha dentro de Israel. Olhou e viu o que Deus não queria que visse. Que pena, que maldito foi aquele dia que eu, você, o que nos assiste agora, olhamos aonde Deus não queria que víssemos. Quando ele viu aquilo, ele voltou com aquilo para dentro do palácio. Ele olhou para o tamanho do rei Agag e falou: mas esse merece fazer uma aliança. Através dele vou criar um exército poderoso. Olha que loucura. E já levou para o palácio. Mas o que Deus queria que Saul visse? Eu não vou perguntar quem consegue imaginar, porque não está escrito, mas está explícito. Quando Satanás mostrou para Saul o que ele não deveria ver, os animais grandes, de grande porte, e o rei Agag lá e tal, Satanás fez Saul não enxergar que o que Deus estava preparando para Saul não era só essas conquistas, aquilo era só um flash. Deus estava preparando todo o Oriente Médio, o mundo de então, debaixo do pé de Saul. Quem vai dar glória a Deus bem forte? Tanto é a prova disso que Saul não quis, Davi pegou. Aplaude a Deus, aplaude. Satanás nunca vai te mostrar o que Deus não quer que veja a troco de você ficar coxinhando. Ele vai te mostrar para abortar tudo que está para chegar. Sabe por que essa igreja não é melhor que as outras? Nunca vai ser, jamais na vida. Se uma igreja tiver 5 membros e estiver fazendo o que Deus quer dela e anda em santidade, essa é a igreja melhor do mundo. Para Deus não é número, não tem, é cumprir o chamado. Deus te plantou aqui, te deu uma fagulha na tua memória humana do que está para vir na tua vida. Mas o que eu vou te dar materialmente, nenhum curso de coach evangélico que diz para você sair da igreja, que você é a igreja, nenhum curso vai te dar. Nenhuma igreja com espírito de fofura embutido nas fileiras e no louvor e no púlpito vai te dar. Porque Satanás quer abortar toda a glória que vai descer nas tuas costas. Você vai ser homem, mulher, jovem, criança que flutua no ar enquanto prega, rapaz. E você vai para o céu, você vai para as moradas celestiais. Aplaude o teu Deus por isso.
Uma vez eu vi os anjos no céu enfileirados, na entrada. Lindos, enfileirados. Não eram anjos de guerra. Eram enfileirados. Roupa como de festança. O Senhor quis, Ele falou, se preparando para aplaudir o povo que vai fazer o meu avivamento na terra quando chegar aqui. Eles estão treinando o gesto desde agora, porque eles acreditam no Pai deles. Quando o Pai deles fala para eles, já se cumpriu. Imagina você entrar, você promover o avivamento na terra, teve dinheiro que você jogava pelo ladrão, pela janela, que Deus te deu. E você se movendo no sobrenatural, uma glória de Deus nas costas, com seriedade. E ainda saindo dessa terra e os anjos te aplaudindo e você entrando. Eles aplaudindo e batendo tambores, buzinas, aplaudindo e você passando para dentro. O diabo não sabe quando que vai te contar isso, o desgraçado. Nem no bar do João de não sei o que, Maria lá da cachaçinha 50 e não sei o que. Está me entendendo? Ele vai querer tirar você aqui para ir para uma igreja muito fofinha, que já falamos sobre o assunto. Para depois te arrastar para a lama. Eu não me vendi para este maldito. Tanto é que eu te falo, não sai da tua igreja para vir para cá. Porque se você for usada na tua igreja, com esse poder que estou proclamando aqui, eu vou ter galardão com as tuas obras. Você não precisa vir se plantar aqui não. Vá ser poder, tocha acesa na tua igreja. E o meu Deus me paga por te falar essas coisas. Você não precisa imitar ninguém lá fora. Você precisa sentar nesta cadeira que Deus te plantou e ficar focada, obcecada pelo flash que Deus plantou na tua mente. Aplaude Ele, mas aplaude direito. Tudo que eu te trago aqui são personagens diferentes. Aqui o quinto personagem é Judas. Judas era da matemática financeira, bens materiais. Esse era o dom dele, esse era o forte dele, por isso foi escolhido pelo Senhor Jesus. Judas tinha a bolsa na mão, ele que fazia as compras, ele que contava o dinheiro que entrou, ele que administrava tudo. E aí, um dia, o Senhor é perguntado por Pedro e os demais: Senhor, nós largamos tudo humanamente falando, financeiramente, materialmente, o que será para nós? Aí o Senhor Jesus fala para os 12, Judas está no meio. Judas entendeu a resposta mais do que os outros 11, porque esta era a matemática dele. Ele era homem de fazer conta, de pôr tudo no papel, entre aspas. O Senhor diz, materialmente falando, a estrutura financeira da nação vai ser distribuída entre vocês 12. Vocês vão julgar as tribos de Israel. Quando o Senhor se refere a tribos, se refere tribo, patrimônio. Vocês vão julgar os patrimônios. O que o Senhor quis dizer com isso? O país está estagnado, financeiramente está morto, emperrado. Quem vai agitar a economia do país vai ser vocês 12. E isso se cumpriu, lembra? Não tinha crente que passasse dificuldade mais. Deus estava acrescentando. Tudo que põe a mão prospera. A economia voltou a andar na mão daquela igreja. Então Deus oferece para Judas uma economia grande na nação. Algo que vai ser do porte dele, porque se ele está perto do rei Jesus administrando, imagina na hora da colheita dele o que Deus não vai dar. Judas, na jornada dele, surge Satanás, porque diz que o diabo que convenceu Judas, e vem os fariseus e oferecem para Judas não o patrimônio de Israel, uma chácara em Israel. Uma chácara. As moedas compram uma chácara. E para piorar, sem um animal dentro ainda, só o terreno. Ele olhou para lá, caiu, morreu, se enforcou e depois que acorda o galho, aí cai precipitado. Por quê? Porque olhou onde Deus não queria. Por que Deus não queria? Porque toda vez que os fariseus se aproximavam do Senhor Jesus, o Senhor já começava as suas raças de víbora. O Senhor falava para os discípulos, não deixem eles sentar com vocês. O Senhor está te falando a mesma coisa hoje. Deus está te oferecendo avivamento no mundo inteiro. Dinheiro que vai sair pela janela.
Satanás está te oferecendo uma chácara, um terreno em algum lugar. Aí, oh não, vem aqui, tem um gemos, bispo, você vai aqui sim, aqui você vai fazer, aqui vai prosperar, aqui o emprego vem amanhã. Não se venda, não olhe para o outro lado. Porque o Senhor me falou quando me deu essa palavra, Ele me mostrou uma enxurrada de demônios foi enfocada do inferno para fazer ofertas aos posicionados. Não se venda. Não caia nessa de não me encaixo no avivamento. E quem te falou que eu me encaixo? Nem eu sei o que está para vir. Eu só sei que vou andar no ar, o diabo vai para o inferno. Já é um grande lucro e com muito dinheiro. Meu, dinheiro não traz felicidade. Mas ninguém vai ficar infeliz com muito dinheiro, diabo maldito. Agora, você quer que eu explique mais que isso? Também eu não fiz faculdade, tenha dó de mim. Dá para dar glória a Deus aqui? Não tem nada para se encaixar, não tem nada para se ver dentro. Tem que esperar em Deus e deixar a glória chegar. O Espírito de Deus te levanta no ar e você vai arrebentar. Os resultados são de Deus. A glória é de Deus. Assim também no quesito da salvação, queridos. Satanás não quer que você veja que o céu é pela eternidade. Moradas celestiais, ruas de ouro, flores que louvam, vento que sopra nas árvores, elas começam a dizer aleluia. Eu vi, isso eu vi, ninguém me contou. Coisas do céu. Satanás quer que você não veja isso e te oferece uma chácara na terra. Ele quer raptar. Mas pastor, Deus nunca mostrou o céu, mas colocou um flash dela. Um flash. Aquela coisa que você pensa, o céu deve ser aquela árvore assim, aquelas coisas. Tá bom, é um flash. Aplaude a Deus por isso. Há um flash em você. A Bíblia diz, Ele colocou a eternidade dentro de você. Outro personagem. Em Tiago 1,6 fala que a fé não pode cochear entre dois pensamentos. No original, não pode olhar para dois lados. Tanto é que o versículo trata de um verbo que tem a ver com olhar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Tiago depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé. Diga, fé, porque eu creio. Aí em casa diga, porque eu creio que o meu Pai Celestial vai me dar o melhor desta terra, vai cuidar muito bem de mim, e vai me usar com poder jamais visto. Quantos concordam? Dá glória a Deus aqui. Esta fé, em nada duvidando. Então, quando fala em duvidar, fala em olhar. Fé é olhar. Se eu tenho fé em Deus, os nossos olhos, Josafá falou, estão postos em ti. Nossa fé está em ti. Não duvidando, pois o que olha para os lados é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Uma hora vem para cá, daqui a pouco vai para lá. Estudos recentes, mais para corredores, provaram que é fato, faz o teste. O ponto que você olha, você vai na direção dele. Na moto a gente sabe disso. Não olhe muito o obstáculo que você vai passar por cima dele. Lógico. Pessoa que é focada é pior. Você olhou tanto para a lombada que você está em cima dela. Tem que olhar para frente. O corredor não pode olhar para os lados, porque ele vai, automaticamente o corpo já vai direcionar. O Senhor está te falando, não caia no erro de alguns grandes e lindos homens de Deus na Bíblia. Um deles, nosso pai Moisés. Moisés hoje é um dos 24 anciãos que cuidam do céu. Se você contar os 24 anciãos, neles tem mulher, que no céu Deus não faz diferença de sexo. São 24 que formaram o Novo e o Velho Testamento. Moisés é um deles. É um pai espiritual lindo que nos influencia até hoje. Mas na terra, ele perdeu a terra prometida dele. Por quê? Porque Deus chega para ele e fala, Moisés estava muito alterado, irritado, falando assim, até quando esse povo rebelde vai me tirar do sério? Deus chega e diz, Moisés, chega na rocha. Ele já sabia que a rocha representa o Filho de Deus Cristo. Agora ele já sabia. Chega na rocha e ora a voz alta. Por quê? Não é que está dando ordem.
ore para que eles escutem. Rocha, na maior rebelião desse povo, me dá as tuas águas. E eu vou fazer algo lindo, Moisés, a pedra. Ele foi lá e ele não olhou para a instrução do Pai Celestial. Ele resolveu olhar, focar no povo rebelde. E falou: tiraremos a água para vós, povo rebelde, de tanto que tiraram ele do céu. Essa frase não estava no schedule de Deus. Na instrução de Deus, essa frase não existia. E ele feriu a pedra, a rocha 2 vezes, e ela soltou muita água. E aí Deus falou para ele: a terra que eu te prometi aqui embaixo, acabei de abortar. Porque olhou para o lado. Isso até para você que tem chamado, como todos nós temos, para pregar. Mas eu antes de subir no púlpito, 1 minuto antes, me contaram que meu filho fez, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu tio, o demônio, o Alok, Saci Tereré. Esquece tudo isso e suba no púlpito. Você não pode pregar assim, tem que pregar assim. Palavra de Deus. Quantos dão glória a Deus bem forte? Eu só ouvi um. Moisés olhou para o outro lado, pensou no outro lado, focou no povo. Perdeu a terra prometida. Deus, por que Deus não colocou no schedule ele falar com o povo? Porque Deus sabia que se ele tratar com o povo, ele vai perder a unção. Satanás faz a mesma coisa com a gente. Sabe aquela tia da prima da tua cunhada? Você não sabe o que ela falou de você. E você está focada na glória que vai chegar. Aí você faz assim. Você já viu alguém correr assim? Ninguém. Quem consegue correr para frente é assim? Não tem. Aí Satanás diz: vamos abortar aí e vamos falar novas coisas. Sua não sei o que e tal. Vamos mudar. 2, Pedro, Mateus 14, 28 a 31. Pedro falou: se és tu, Senhor, no meio desse tufão sobre o mar, me deixa andar contigo. E Deus ama quando você joga desafio, peso pesado para Ele. Desafio de fé, desafio de sobrenatural, de coisa grande. Deus ama. Deus investe nos ousados. Diga amém a isso. E o Senhor Jesus diz: faço questão, vem cá. Pedro, olhando para o Senhor, olhando para o comando, vem aqui. O Senhor Jesus não era muito nítido, eles achavam que era fantasma, que iam morrer e um demônio veio buscá-los. Mas à medida que ele está andando, o Senhor Jesus está ficando nítido. Assim é na tua caminhada com Cristo. Está ficando cada vez mais nítido para você. Daqui a pouco ele olhando para cá, olhando aqui, afundou. Quando o Senhor disse para ele: por que duvidaste? Eu estudei esse verbo. Por que você trocou o comando? Qual foi o teu comando? Todo mundo diga. O Senhor Jesus disse: vem. Então o que o Senhor estava dizendo para ele? Fica olhando para mim, vem para cá. É aqui, vem. Quando ele olhou para cá, duvidou. Por que olhou onde eu não queria que você olhasse? Porque o Senhor sabia que se ele olhasse, ele ia afundar. Pastor, aonde se encaixa isso na minha vida? Você está orando, está declarando coisas grandes. Aí Satanás te lança um pensamento de um dia que você orou e Deus não atendeu. Não atendeu porque ainda vai atender muito mais. Não atendeu. Aquele dia que você sofreu e Deus não fez nada. Aí entra em você uma apatia espiritual instantânea. Na hora entra em você uma seta, um esfriamento repentino. A oração já não é a mesma. Agora a oração de sobrevivência: oh Deus, sustenta a minha fé. Não estava assim antes. Você estava andando e o Senhor Jesus ficando nítido para você. Foi olhar para cá. Nunca mais caia nesse golpe. Quantos dizem amém? Já vi muito crente que está em alta com o Senhor, está andando em altos padrões. Por que está desse jeito? A gente logo pensa no pecado. E pastor, um pensamento que veio aí me gerou outro. Lógico que gerou outro. Porque ele olhou as ondas e reparou na força dos ventos. É uma coisa que chama a outra. E hoje eu estou assim, está vendo? Nunca mais permita isso.
Esqueça o que fizeram com você. Esqueça os dias que Deus não te atendeu. Largue todos estes pensamentos na lixeira. E volte a pôr foco. Eu vou andar no ar. Eu vou ter tantos recursos. Eu vou rejuvenescer. Eu vou estar legal da cabeça. Eu vou estar por cima. Eu vou andar num poder. Minha oração por celular, via satélite, porque está lá no Japão, é por satélite. O paralítico vai levantar, vai andar e vão me dizer: olha ele aqui, olha o que o teu Deus acaba de fazer. Fique focado nisso, focada nisso. Quantos tomam essa decisão? Aplaude o teu Deus, aplaude aí em casa, aplaude. Esse pensamento aconteceu com o personagem Elias. Elias, em 1 Reis 18, fez algo tão lindo, tão lindo. Olha onde ele chegou com Deus. Elias, com Deus, tinha chegado a trazer fogo do céu. Agora com Deus, Elias traz chuva. Olha que homem na terra pode trazer fogo e chuva. O que é fogo? Ira e chuva, aprovação. Imagina você ser este homem, esta mulher, que chega numa nação hoje, diz: olha, aí não chove mais durante 18 anos. Acabou. Elias tem esses dois. Jezabel manda um recado. Em vez de Elias focar no estágio que chegou em Deus. Olha o estágio que você chegou em Deus. Olha quanto você sabe de Deus hoje que antes você não sabia. Olha como você tem conteúdo hoje. Em vez de ele focar no estágio que chegou com Deus. Olha, acabei de trazer chuva. Estou com 2. Fogo e chuva. Não. Ele olhou para o que Jezabel ameaçou. Fugiu, abortou tudo. Quando ele retornou na terra, muitos podem se perguntar: por que quando ele retornou, ele não chamou já todos os que se envolveram, que viam a chuva, o fogo, já vamos abrir igrejas e tal? Porque morreu o momento. Aquele momento morreu. Por quê? Olhou para o outro lado. Você ouve uma pregação, glória a Deus, vou orar, chega no carro, vem uma notícia, vem não sei o quê. Queridos, em 1 Reis 13, 9, todo olho no horário, meio-dia 15, meio-dia 20, você vai estar comendo em casa buchada de bode e um pouco de aipim para dar tempero. Deixa eu falar algo. 1 Reis 13, 9, Deus chega para um profeta novo. Diga: profeta inexperiente. Olha o que Deus fala para ele: não cumprimente ninguém pelo caminho. Diga: pelo caminho. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás nem beberás água, e nem volta pelo caminho, porque foste tal, e não cumprimentei ninguém. Por quê? Quem são pelo caminho? Caminho era do povo de Israel. Então o Senhor Jesus mandou os discípulos o mesmo comando que o Pai dele, o Pai Celestial, deu para o novo profeta. Os discípulos eram novos, estão aprendendo. O Senhor fala para eles em Lucas 10:4, Ele dá um comando, Ele faz um envio. O Pai fez um envio com o profeta novo. O Senhor Jesus fez envio com os discípulos que são novos. E Ele fala a mesma coisa. Olha, não levem bolsa, alforje e sandálias. Por quê? Porque vocês não vão se demorar, não vão encostar, não vão chegar em lugar e dizer: fico aqui acampado por um tempo. Vocês vão só de olho no que eu mandei fazer. E a ninguém saudeis pelo caminho. Quem são esses pelo caminho? Crentes que não fazem parte do chamado que Deus te deu. Não fazem parte dos comandos que Deus tem dirigido à tua vida. Deus não implantou neles o que implantou em você. Vai virar uma bagunça. E eles foram e não saudaram ninguém pelo caminho. Não ficaram discutindo qual igreja que está mais certa, mais errada, com um cara que está pelo caminho. Ficaram focados. Esse ele foi atrás de alguém e falou: eu sei mais do que você no evangelho, vem aqui. Você ainda está naquela igreja que fala que vai viver avivamento, rapaz? E o profeta novo matou o velho. Porque Satanás está de olho em matar isso que está para chegar na tua vida. Ele matou o velho. O recado está claro ou não está? Ou eu preciso dizer algum palavrão no meio para chocar você? Eu acho que já está claro, não está?
não saúda ninguém pelo caminho. Vá focado e não olhe para os lados. Os discípulos obedeceram, voltaram radiantes. Aí eles falaram: Senhor, a cambada dos demônios, inclusive o espírito de fofura estava no meio, caiu tudo pelo esgoto. O Senhor falou: então, mas isso é a flecha. Agora eu vou dizer o que é. Eu vi o nome de vocês que acabaram de ser inscritos no livro celestial. Aplaude, ele aplaude. É muito maior. Vocês viram uma coisa, eu vi muito mais. Queridos, Davi, a sunamita. A sunamita, ela quer ressuscitar este menino que Deus lhe deu, que acabou de morrer. Quais foram as instruções para o moço que vai dirigir a charrete para ela? Não saúda ninguém pelo caminho. Vá direto. Não importa quem apareça dos lados, não tem permissão para olhar para o lado. Não saudar é assim, ficar olhando aqui. Oi, tudo bem? E você continua aqui. Tanto é que o moço não respondeu nada. Aí as pessoas vinham pelo caminho. Ele não respondia nada. E ela falava: tudo vai bem. E você continua aí. Pegou o milagre. Porque Davi pegou o milagre. Uma vez eu estudei o que significa em 1 Samuel 17, quando Davi foi ao confronto com Golias, porque ele pegou o milagre. Diz que Davi correu na direção de Elias. E o verbo usado é focou em Golias. Golias, não Elias, Golias. Davi pegou e destruiu Golias. Por quê? Porque ele, quando diz, ele correu na direção de Golias na hora do confronto. O que é correr? O verbo usado, focou plenamente nele. Ele estava focado que ele vai arrebentar esse demônio maldito aí. Por isso que ele arrebentou Golias. Nunca perca isto. Quantos dão glória a Deus? Para terminar a última referência de todo o povo de Israel, nós temos dois que são lindos, que vale a pena destrinchar minuciosamente. Terminamos aqui. No meio daqueles espias que foram na terra prometida, e Deus queria que eles vissem o fruto, talvez aquelas bobagens. Temos Josué e Caleb que viram outra coisa. E aí, o tempo passou. 45 anos desde que Caleb saiu do Egito. E agora, depois de 5 anos em guerras pelo território de conquista, quando Caleb chega na frente da terra montanhosa linda dele, ele diz assim para Josué. Vamos ler isso e terminamos aqui. Josué 14, 7 a 9 e 11. 7 e 9 a 11. Josué 14, versículo 7, Caleb diz assim para Josué: tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, 40 anos, tinha eu 40 anos. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua, de teus filhos em herança, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. No versículo 7, Caleb fala: eu falei para Moisés como eu me senti quando eu vi aquela terra. Só ouvi um aleluia nesta igreja, só um. Eu vi, na verdade ele viu, já falamos, fagulha. Eu vi. Aquilo me apaixonou. E Moisés viu brilho nos meus olhos e falou: é teu. Deus viu o brilho nos teus olhos. Moisés representa teu Senhor Jesus. Viu o brilho nos teus olhos pela fé e disse: seja-te feita a tua petição. 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor jurou.
desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora só de 85 anos. Então aqui ele relata, não que depois que ele viu a terra prometida, levou 45 anos, não. Ele relata a sua jornada da saída do Egito até agora, ele tem 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate. Sabe o que ele falou? Terminamos aqui, sabe o que ele falou? 45 anos eu saí do Egito, 45 anos atrás, porque Moisés falou que Deus falou para ele que vai nos levar a uma terra muito boa. Durante o trajeto, eu vi uma fagulha, eu me apaixonei. 45 anos não conseguiram apagar dentro de mim o que eu vi. Não conseguiram apagar dos meus pensamentos o flash que Deus implantou em mim. Em 45 anos, com todos os demônios de fofura, de ofertinha, de vida mais fácil na igreja, não conseguiram me convencer a olhar para o lado. E agora vejo que eu fui muito inteligente em fazer isso. Ele fala, o relato dele, não me faltou dinheiro, não me faltou saúde, estou arrebentando, estou por cima e agora vou pegar tudo que Deus tem para mim. Quantos querem isso? Põe a mão no teu coração, apaga as luzes, põe a mão no teu coração em casa. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão. Se de alguma forma olhei para os lados, se soltei a tua mão, hoje eu me constranjo, e eu sei que o Senhor me perdoou, porque eu estou de volta, e a minha mão está na tua. Não abro mão do Senhor por nada deste mundo. Seja ousado ou ousada, diga, não abro mão de avivar a terra, para o Senhor ser conhecido por nada deste mundo. Eu confio em Ti. Amado Espírito Santo, me ajude a crer, me ajude a ser forte, me ajude a nunca abandonar a promessa, a nunca olhar para os lados. Peço perdão ao Senhor, se por olhar onde não deveria, se interrompi a nossa comunhão, se a minha vida de oração minguou, se eu deixei o Senhor falando sozinho, se o Senhor me esperou e eu não fui, eu peço perdão. A coisa mais importante da minha vida, eu vou olhar diariamente para ela, que é o momento da oração, o horário do nosso encontro. Amado Espírito Santo, agora diga, Pai Celestial, Paizinho querido, que seria da minha vida sem o Senhor? Eu creio nos teus cuidados excessivos, eu creio no teu mimo, eu creio nas grandes promessas que o Senhor já liberou na minha vida. Eu estou de volta, crendo no Senhor. Toda a minha vida já está encaixada novamente nas tuas promessas. Eu me lanço nos teus braços. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 3 minutos para você orar agora. 3 minutos para você falar com teu Pai Celestial no coração. Para você aplicar a palavra de hoje na oração. Pede perdão pelos pecados que estão te afastando dele. Pede para Ele te dar colo, curar tuas emoções.
Eu vou parar de falar agora e vou te deixar orar 3 minutos. Glória, glória, glória. Meu Jesus, hoje venho diante de ti para entregar meu coração. Canta isso, igreja. Não quero viver longe de ti. Canta isso, povo do Senhor. Ah, meu Jesus, hoje venho diante de ti para entregar meu coração. Não quero viver longe de ti. Vem e muda-me, transforma-me, Senhor. Quero que minha vida seja teu altar. Renuncio hoje tudo que te roubou o primeiro lugar no meu coração. Vem e muda-me, transforma-me, Senhor. Quero que minha vida seja teu altar. Segurando tua mão eu vou andar. Quando me vejas, possas te alegrar. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Muda-me, transforma-me, Senhor. Quero que minha vida seja teu altar. Renuncio tudo que te roubou o primeiro lugar no meu